Beleza? Para frente e para trás, eu só tenho que botar duplicado que eu te falei. Estender, duplicar. Espelhar. Dá manter essa configuração. Sucesso. Só botar para rodar. Show, galera. Então vamos que vamos. E é sucesso. Eric, o palco é seu. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre Laravel e seu ecossistema. Eu quero abordar bem mais sobre a questão dos pacotes e como eles se integram com Laravel e como isso ajuda você a desenvolver melhor suas aplicações mais rápido. Às vezes você tem que entregar um MVP muito rápido. Então, a ideia é mostrar isso do Laravel, o quanto ele tem de ferramentas que não estão built-in nele, mas que você pode acoplar e aí sim conseguir extrair mais e mais da performance dele. Meu nome é Eric, eu trabalho hoje na Dalove, desenvolvo meu produto também, que é o SalesCity. Eu gosto muito do Laravel por um conceito que ele tem um foco na experiência com o desenvolvedor. O desenvolvedor é o ponto principal para o criador do Laravel, que é o Taylor. O Taylor ele era desenvolvedor .NET, ele via algumas facilidades no mundo do .NET, no mundo do Ruby, e ele queria isso também no mundo do PHP, porque ele se interessava muito pelo PHP. Então, ele pensou em algumas formas de poder recolocar isso em prática e ele criou o Laravel. Só que junto com o Laravel ele veio criando ferramentas e ferramentas. O Laravel ele é um framework que ele está há pouco tempo no mercado, desde 2011. Mas a quantidade de ferramentas que ele tem é muito grande. Esse daqui é um print da home do site do Laravel, onde tem a listagem de tudo do ecossistema oficial. Isso quer dizer, esses pacotes que estão aqui só são de criação oficial do Laravel. O Taylor que criou, alguém na comunidade, foi acoplado à organização Laravel no GitHub. Eu vou falar de alguns pacotes hoje. Eu queria começar pelo Socialite. Quem aqui já teve que implementar um botão desse, algum desses botões? Se você tiver que interagir com as APIs do Facebook, com o Google, GitHub, tem mais alguns providers nele, e se não tiver algum provider, você pode ter certeza que alguém desenvolveu um pacote para integrar e ser mais um driver no Laravel Socialite. O Laravel Socialite ele simplesmente facilita para você a integração com login com essas redes sociais, te entregando uma API única para que você não tenha que ficar se batendo. O Google retorna um token, o Facebook retorna um ID, o GitHub retorna um token. Então, toda a praticidade vem indo no Socialite. Ele é muito simples de usar. Aqui eu vou mostrar um pouco de como ele funciona num login simples e meio que, se você implementar esse login, você consegue, para qualquer aplicação, só replicar ele. Primeira coisa é dar um require no Socialite, isso você faz via Composer. Você tem na sua pasta do Laravel lá a pasta config e o arquivo services. No final dele, você registra cada provider que você quer, passando um client ID, um client secret e uma redirect URL. Você coloca isso no seu .env, porque você não vai versionar isso no seu controle de versão, né, no Git, porque senão você vai estar entregando suas keys para qualquer pessoa que consiga acessar o repositório. Então, uma dica é sempre colocar as keys em branco no .env.example, que é um arquivo que é meio como um map das keys que você vai ter que copiar para o .env que não é versionado. Você adiciona alguns links no seu site, você pode fazer via post, via get. Isso daqui é interno, qual a rota que vai bater no seu site.
No caso aqui eu registrei 2 rotas. Uma é a de login, uma é que vai bater na sua aplicação e a aplicação vai redirecionar para o Facebook, Google, por aí vai. Ela aponta para um controller, o Social Login Controller, que é meio que um controller genérico. Se você tiver regras específicas para cada provider, você pode registrar provider por provider, controller por controller. Mas aí é a opção de cada um. Esse daqui eu tentei fazer para ser o mais genérico possível. O controller, um controller base do Laravel, que ele fica na pasta app http controllers. Eu criei dois métodos que vão atender cada um uma rota. O primeiro é o que vai redirecionar, o create é o que vai redirecionar da sua aplicação para um Facebook, Google da vida. O segundo, ele vai pegar os dados que vêm do redirect da rede social, e aí você vai executar alguma lógica ali para gravar o usuário, para verificar se ele já está no seu banco. Eu criei, com propriedade desse controller, alguns providers que eu aceitava, no caso Google, Facebook e GitHub. No método de create, eu usei a trait dei um import na façade do Laravel do Socialite, passando o driver, que ele vai ser resolvido nesse Resolve Provider. Esse Resolve Provider ele só vai fazer uma coisa, checar se aquela aqui está dentro dos providers, senão ele vai dar um abort, porque não faz sentido você continuar. Não está sendo alguém que está fazendo alguma coisa na sua aplicação que não é esperado. Se ele tiver aqui, ele vai dar um resolve. Isso daqui é lógica básica mesmo, não tem nada a ver com o Socialite em si. O Socialite ele vai pegar, vai enviar o request para o Facebook, Google e por aí vai. A pessoa vai autorizar o uso da sua aplicação. Ele vai retornar com os dados do provider, de quem veio. Você não vai precisar saber nada da API do Google, do Facebook, porque você vai pegar da mesma forma que eu fiz na primeira parte, você pega o driver, que é resolvido no mesmo método de resolve, e aí você consegue pegar o user que vem da rede social. Um ponto importante, se não vier o user, se ele por acaso não aceitar, der qualquer problema, ele vem com vazio. Então, é bom fazer um check para ver se veio user, não veio, para saber, posso deixar seguir, vou dar uma mensagem para ele. Depois disso, você pode tentar criar ou encontrar o cara que você está tentando logar. Porque às vezes você pode já ter o token dele, não vai criar 2 registros no banco do mesmo cara. Então, o Laravel tem essa função muito legal, que é First or Create, porque assim você evita algumas linhas de código apenas e deixa a usabilidade pro framework. E isso é um dos pontos onde o Laravel tenta se esforçar, é tornar a experiência do desenvolvedor simples. Você pode usar conceitos complexos de orientação a objetos, você pode usar tudo, mas se você precisar fazer uma aplicação rápida e iterar rápido sobre ela, ele vai te dar ferramentas, ele vai te dar formas de fazer isso, criando métodos como esse. Você faz o login do usuário, quando ele encontrar ou criar ele. O Remember Token é só para ele gravar e não ficar deixando a sessão cair toda hora. E eu dei um redirect aqui para home, só para ele já estar para home, que é onde ele está logado. Uma coisa que eu tive que fazer foi no modo de user, eu tive que tirar o password. No meu caso aqui eu não tinha login convencional, usuário, senha. Então eu tirei o password, coloquei um provider ID e um provider type. Que o provider ID vai ser o token ou ID retornado pela rede social, e o provider type vai ser Google, Facebook, LinkedIn, GitHub. Na migrations default do Laravel, ele sempre entrega uma migration de users, já para facilitar que você já tenha o esquema de usuários prontos. Ele vem com password também. Eu tirei, coloquei 2 campos string, provider ID, provider type, o mesmo conceito que eu fiz no model.
E com isso, você já vai ter um login com rede social completo. Se você quiser pegar isso de uma aplicação para outra, é muito simples. Você copia e cola e dá um compose required e está tudo pronto. Então, essa é uma das praticidades, tudo integrado e tudo muito fácil de você usar. Agora eu vou falar de outro pacote do Laravel, que é o Laravel Horizon. Hoje em dia a gente tem que entregar, às vezes, dados muito rápidos, e aí a gente tem que jogar alguns processos em filas para que isso seja executado depois. Gerar um relatório, eu vou jogar para uma fila, daqui a 5 minutos, quando ele processar, eu te envio um e-mail com o relatório. Então, gerenciar essas filas é uma coisa meio trabalhosa. O framework te dá uma dashboard completa para você poder gerenciar essas filas, verificar jobs que falharam, queues que morreram por algum motivo. E também da mesma forma que o Socialite, Compose Require, esse ainda é um pouquinho mais fácil, porque ele te dá alguns comandos. Você roda o PHP Artisan Horizon Install. O Artisan, ele é uma command line do Laravel. Ele vem carregado de várias ferramentas para você, para criar controllers, para criar models, para criar migrations. Você roda um PHP Artisan Queue Fail Table, que é para quê? Ele gera uma tabela de jobs que falharam. Isso é para ele manter um histórico, para você saber quem morreu, quem não morreu e o porquê. E dá um migrate, que é basicamente o comando que você vai rodar suas migrations e jogar no seu banco as tabelas que já tem por default e as tabelas que você venha criar com as tabelas do Horizon. Aqui eu estou dando require no Redis, porque eu usei o Redis nesse caso. Um disclaimer que eu descobri agora há pouco é que o PRedis que está na documentação, ele foi descontinuado. Então, o Laravel, agora na versão 6, que é a atual dele, está usando o PHP Redis, que você tem que instalar via PECL. Então, é apenas um disclaimer, porque isso eu descobri hoje. Mas, basicamente, eu dei um require no Redis e mudei a Queue Connection para Redis. Rodei um PHP Artisan Horizon, que é para startar os supervisors das filas. Criei um job de sucesso e um de falha para a gente poder ver na dashboard como ela fica em cada caso. O Success Job, eu só joguei só criei um log de informação, joguei no log só para ter um exemplo. E no fail, eu só dei um throw numa exception para ele morrer e falhar de alguma forma. Criei 2 rotas, uma de sucesso e uma de falha. Aí eu bati na de sucesso. Ele apareceu ali que teve um job executado na última hora. Aí, se eu for na parte de Recent Jobs, ele mostra que teve um job, o nome do job, quando foi executado, o tempo de execução e o status dele, se foi sucesso, se foi falha. Aí eu bati na rota de falha. Ele já aparece ali nos jobs que falharam nos últimos 7 dias. E já atualizou a contagem de jobs que foram executados na última hora. Se eu for no Recent Jobs, ele vai estar lá o fail job, quando que ele foi executado, ele não tem runtime porque falhou, e o status dele que é um xizinho dizendo que morreu. Se eu for na parte de fail jobs, eu tenho a opção de rodar ele de novo. A bolinha azul ali, você pode clicar nela e ele tenta rodar o job de novo. Isso quer dizer, morreu esse job, eu corrigi por algum erro de código, corrigi, clico lá de novo, ele vai executar e vai disparar o job. Isso quer dizer, você não vai ficar mais com nada, eu não recebi meu e-mail com relatório porque deu um problema. Eu quero meu e-mail com relatório, aí você vai ter que gerar tudo de novo? Não, você clica ali e ele envia o relatório para você. Um ponto importante é que, em ambiente de desenvolvimento, qualquer um pode acessar a /Horizon e ter acesso a tudo isso.
Porém, ambiente de produção, ninguém quer que o cliente vá e acesse e veja todos os seus jobs. Por isso, você tem um App Service Provider do Horizon, você pode definir várias coisas relativas ao Horizon, e uma delas é a permissão quanto a quem pode ou não acessar a dashboard. Então, você pode colocar o e-mail de quem pode acessar, e aí ele verifica na tabela de usuários se o usuário logado pode acessar aqui. Então, com isso, você protege a sua dashboard, ninguém vê o que está acontecendo por trás dos panos, e você consegue ainda manter um log de tudo. E uma coisa legal que o desenvolvedor gosta é o Night Mode, né? Por que não ter Dark Mode? Até isso a preocupação do Taylor. Ele sabe o gosto do desenvolvedor e por isso ele tenta entregar alguma coisa que as pessoas gostem. E agora eu vou para o Laravel Telescope, que ele permite você ficar verificando queries, requests. Ele é uma dashboard de log completa do Laravel. Nela você vai ter requests, os comandos executados, se teve alguma query executada, dumps, logs, exceptions. É um log completo de tudo que acontece na sua aplicação. Da mesma forma do Horizon, Composer Required Telescope, Laravel Telescope, Telescope Install, Migrate e Telescope Publish, que ele vai publicar todos os assets do Telescope para suas pastas de resources, views, etc. Quando você bater em alguma rota, por exemplo, ele vai aparecer cada request, qual foi o status do request, tempo de resposta, quando aconteceu. Você pode visualizar o request e saber, qual foi o payload que eu recebi, quais foram os headers passados, a session, o response. Você consegue saber até qual usuário estava logado e qual eram os dados dele. Você consegue ver detalhes de query se você executar, consegue saber tempo de execução de query. E como Laravel é Horizon, você também tem um Telescope Service Provider, que também tem os métodos de validação e o Dark Mode. Agora eu vou falar uma parte importante que é de testes. Quem já teve que configurar, usar o Selenium, sabe que dá trabalho. O Laravel ele tem uma ferramenta de testes de interface chamada Dusk, que ele permite com uma API simples que você teste sua interface sem complicações. Testes passando sempre são bons, indicam que sua aplicação está funcionando. Para você instalar o Dusk, você dá um Composer Required Dev Laravel Dusk. Você dá um Dusk install, copia o seu .env para o .env Dusk local. Por que isso? Porque você vai usar ambiente de desenvolvimento, de teste, vai criar uma database separada para teste. Então, ele vai mover todo esse ambiente no env Dusk. Por que você usa o env Dusk e não altera, por exemplo, o PHP Unit XML? Porque quando você vai rodar, você tem que rodar PHP Artisan Dusk, porque ele vai fazer o quê? Ele vai trocar o seu PHP Unit XML para um do Dusk, onde já está tudo configurado para você usar já os testes. Eu criei um teste de newsletter. Ele tem essa pasta de browser, depois que você roda o Dusk install. O teste de newsletter é bem simples. Ele te dá uma classe do PHP normal, onde estende Dusk Test Case, e você dá um use database migrations para ter suas migrations funcionando. Você dá um browser, aí você recebe no DIS você tem um browser, um método browser, que ele injeta um browser do Chrome para você, uma instância do Chrome, e você pode fazer assertions bem simples com ele. Essa quantidade de assertions que tem hoje, e vocês podem ver cada uma, todas são escritas de maneira simples para você já pensar e executar aquele método.
Você roda PHP Artisan Dusk, ele vai trocar o seu PHP Unit XML e o seu .env pelo Dusk, para você rodar no ambiente do Dusk. Se você tiver alguma falha, ele vai criar dentro da pasta de testes browsers, ele vai gerar um screenshot com o estado de falha do navegador. Uma dica, se estiver usando o Telescope e o Dusk, no env do Dusk, desabilitar o Telescope, porque ele fica gravando dados e meio que os dois não se conversam bem no ambiente de teste. Você pode desabilitar também no seu PHP Unit XML e ver os testes passando. E eu vou passar rapidinho do Laravel Passport. Quem já teve que implementar JWT, alguma coisa do tipo, sabe como é complexo e quanto tempo leva. Você dá um Composer Require Laravel Passport, PHP Artisan Migrate e o PHP Artisan Passport Install. Adiciona no seu users uma trait de REST API Token, adiciona no seu Service Provider de Auth o Passport Routes, que ele vai gerar essas rotas. São 15 rotas aqui, onde tem tudo para gerar o seu API Token, JWT. Você muda o seu API Driver para Passport, publica os vendors do Passport, que são alguns componentes views. Inclusive, o Vue é uma ferramenta que surgiu muito com a ajuda do Laravel, ele cresceu. Que ele é uma ferramenta front-end, onde você pode escrever single file components de uma maneira muito simples. Você registra esses components no seu app.js, que o Laravel também entrega, e coloca isso na sua view. No caso aqui eu coloquei home blade PHP. E ele gera esses componentes, onde você pode criar um client, criar um token, um refresh token que você pode usar pessoal, e um personal, que ele gera esse token que é de uma vez, uso de uma vez, para você testar alguma coisa. E agora eu só vou rapidinho passar pela comunidade. Fora os pacotes oficiais, você tem em vários pacotes da comunidade que você pode usar, como Laravel Mix, Tailwind CSS, Laravel Valet, tem cursos como o Test Driven e o Laracasts. Tem os produtos Laravel, como Nova, Vapor, Forge, Envoyer e Spark, que são do Laravel e eles monetizam isso, que faz a roda girar. Eu gostaria de agradecer aqui o link para os slides e abrir para perguntas. Show, salva de palmas. Grande Eric aí. Pessoal, temos tempo para uma pergunta. Alguém vai querer fazer a pergunta? Laravel aí, galera do Laravel. Vamos lá, galera que não é do Laravel também. Uma pergunta, pessoal. O pessoal já sabe tudo de Laravel, pelo jeito, né? Lá atrás. Opa, aqui. Opa, boa palestra, primeiramente. Eu tenho uma dúvida, no screenshots que você mostrou ali do Laravel, que ele faz o teste no browser, ele tira uma foto da tela, isso? Ele abre um browser do Chrome, e aí ele tira um screenshot do momento da tela. Exatamente, se deu um erro, você vai ver exatamente, por exemplo, o erro que deu, ou, por exemplo, foi redirecionado para uma URL que você não esperava. Você vai ver exatamente lá no browser, como se você tivesse tirado um print. Ah, legal. É muito legal perfeito. isso. Valeu, obrigado. Show, pessoal, então, vai, rapidão, mano. Você quer me quebrar já. Cara, obrigado pela palestra, foi muito bacana. Eu queria saber se, quando a gente vai utilizar aquele método de testes da página, do front da página, se isso seria não só aplicável na parte de sites grandes também, mas como em projetos pequenos para iniciantes. Você acha que esse tipo de teste é bom para a gente começar, quando a gente está aprendendo, a gente começar a aplicar nessa parte? Assim, se você quiser aprender realmente a testar e ir ao fundo do teste, ele vai te dar uma noção bem rasa disso. Mas para você começar a testar e sentir confiante, entender o porquê de testar, eu acho que é um bom motivo, e aplicações pequenas, grandes, você consegue testar. É como se você estivesse fazendo no browser. Então, é bem simples isso. Show, pessoal. Então, uma salva de palmas para o Eric. Uhul! E agora, para fechar
E agora, para fechar antes do coffee, então fiquem aqui que depois dessa palestra vai ter...